Seja bem-vindo, Pedro Maria. Eu vou deixar a Ana, que você já é parceiro de tela dela, te apresentar aí, nosso convidado, para falar sobre questão militar. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, gente. Bem-vindo, boa tarde, Pedro. Miguel, Yara, Ana. Obrigado. E boa tarde para todo mundo que está assistindo também. Maravilha. Bem-vindo, Pedro. É editor do Opera Mundi, né? Do nosso portal lá do Opera Mundi. E também um estudioso dessa questão militar no Brasil. Então, Aninha, começa aí com a nossa entrevista. Gente, 1000 perguntas para fazer para o Pedro. Pedro, há muito ineditismo, a gente pode falar que há um ineditismo neste momento no Brasil, dessas revelações, assim, quão perto se chegou ou está se chegando de termos, na verdade, apurado, vai ser julgado, né, e possivelmente até condenados esses militares que em 2022 armaram um golpe de Estado no Brasil? Bom, mais uma vez, boa tarde para todo mundo, obrigado pelo convite. Eu acho que o elemento... Bom, a investigação toda é de um ineditismo, assim, impressionante, né? Quer dizer, quase 900 páginas de inquérito, quase... Se alguém ali, se colocar no chat GPT e pedir para mudar um pouco a linguagem, vira um romance do Garcia Marques, né? Mas eu acho que o elemento de maior ineditismo é o fato de se ter, efetivamente, generais 4 estrelas, embora da reserva, e um general 4 estrelas que, à época, era da ativa, que é o Estevão Teófilo, né? Então, em 37 pessoas foram indiciadas no inquérito. Dessas, 25 são militares, contando o capitão Bolsonaro, né? E desses 25, 7 são coronéis, ou seja, coronel é a hierarquia abaixo de general de brigada. Então, seriam figuras ali que, em alguns anos, provavelmente ascenderiam ao posto, no mínimo, de general de brigada, depois chegariam a general de divisão, e, finalmente, ao general de exército, que é o tal do general 4 estrelas, né? E além dos 7 coronéis, 7 generais no total, incluindo aí os da reserva e incluindo os que eram generais 4 estrelas e que, portanto, tiveram assento no alto comando do Exército. Esse é talvez o elemento mais importante, eu não estou vendo muita gente observar isso. Veja, acho que são 5 generais que eram 4 estrelas. Isso é de uma coisa assim, essas pessoas estavam tomando decisões importantíssimas para as Forças Armadas há alguns anos atrás. Estavam decidindo quem ia ser promovido a general e quem não ia. Então, eu tenho visto muitos articulistas diminuindo um pouco a importância do que foi revelado, né? Seja, por um lado, assim, dizendo, era o golpe trapalhão, né, esse tipo de coisa, e realmente tem aspectos bem, digamos, bem engraçados, né, embora eu chame a atenção para uma coisa que o historiador Carlos Fico disse, vai bem na linha do que eu venho pensando há muito tempo, de que é aquilo, todo golpe derrotado, se a gente olhar depois, a gente vai ver que é um pouco trapalhão, né, então, assim, se 64 não tivesse dado certo, a gente talvez olharia para o Mourão Filho falando, que um maluco lá saiu de Minas com uma tropinha querendo marchar sobre o Rio de Janeiro. Então tem esse aspecto. E um segundo aspecto que as pessoas, alguns articulistas estão, digamos, subestimando, né, dizendo justamente que não se chegou tão perto, né? No fim das contas, eles só estavam planejando e não fizeram nada, e coisas do tipo, que vai na linha da defesa, inclusive, do próprio Bolsonaro, né? De dizer que não é crime pensar em matar ninguém, né? Uma coisa impressionante. Então, veja, realmente é muito grave, efetivamente a gente esteve muito perto de um golpe marchar,
E a gente tem esse elemento, sim, inédito, de ter o alto escalão das Forças Armadas implicado no inquérito. Agora, o que me deixa talvez com o pé atrás é saber se, quando o Gonê for efetivamente abrir o processo, se estarão todos esses generais e todos esses coronéis. Isso é importantíssimo, porque, na minha avaliação pessoal, nessa lista de 37 já faltam ali muitos militares que tiveram posturas completamente antidemocráticas, para dizer o mínimo, e, digamos, antiprofissionais, né? Quer dizer, em oposição ao que demandaria a profissão militar, e que não estão nesse inquérito. Além disso, aí, realmente, para finalizar essa questão, acho que tem algumas coisas que têm que ser ainda investigadas, e não falo isso por nenhum sentimento digamos, de querer mais gente na cadeia ou coisa do tipo, mas veja, uma coisa que me chama muito a atenção é o fato de que o general Freire Gomes, que era o comandante do Exército à época, assim como o Arnaldo Batista Júnior, que era comandante da Aeronáutica, nesse momento, estarem sendo pintados como aqueles que salvaram o Brasil desse golpe, porque teriam se negado a dar o apoio para a tentativa golpista. E isso me parece, assim, uma questão... pode ser, de fato, que tenham se recusado, mas a gente tem que avaliar por que os comandantes de duas forças não falaram nada. E não falaram nada só naquele contexto, mas até onde nos consta publicamente, ao menos, não falaram nada quando um novo governo tomou posse. Então, veja, toda essa investigação está acontecendo porque um golpista, o tenente-coronel Mauro Cid, foi implicado e abriu o bico. Não porque os supostos legalistas comandantes do Exército e da Aeronáutica denunciaram, sendo que, segundo o que está saindo na imprensa, o Bolsonaro, de fato, se reuniu com eles com a minuta assinada. Então, assim, eles sabiam efetivamente do golpe. Eu vinha aqui acompanhando vocês falaram também do Toffoli, justamente essa questão é chave. Poxa, se o Toffoli sabia, como é que ele ficou quieto esse tempo todo? Isso, no mínimo, é uma prevaricação. E no caso dos comandantes, finalmente, o que pesa mais é o seguinte: aqueles acampamentos golpistas, que agora está evidente que existia uma ligação operacional entre aqueles acampamentos e os militares que estavam planejando ali, operacionalizando a tentativa golpista, aqueles acampamentos golpistas foram defendidos numa nota pública das três forças, assinadas, portanto, pelo comandante do Exército, pelo comandante da Marinha, que era golpista, e pelo comandante da Aeronáutica. Então, essa é uma outra questão que fica sem resposta até o momento também, que é por que os comandantes ditos legalistas da Aeronáutica e do Exército assinaram uma nota que dava guarida, na prática, para um dos elementos fundamentais do golpe, né? Pedro, uma questão que eu sempre pensei muito nisso, né? A nossa anistia geral e restrita de 79, eu acredito que tudo que a gente está vivendo hoje é uma fatura. Aí eu pergunto, será que não chegou a hora da gente aproveitar essa oportunidade, esse ambiente político, e, de fato, fazer uma reforma? Vamos falar só da questão militar, mas a gente sabe que precisa, né? As castas do Estado brasileiro precisam ser reformadas, judiciário, né? Há algumas carreiras típicas de Estado, que a gente sabe como funciona, mas especificamente os militares, porque aí fica essa história do artigo 422, esse vai, não vai, o relato que o Capelli faz no dia que ele chega ao quartel-general aqui em Brasília e que o ministro falou, o general ali disse que não vai retirar, porque ali é o apelo popular. Você não acha que está na hora de aproveitar? Como é que você vê isso? A questão militar, a hora de mudar essa estrutura? Olha, eu acho que sim. Eu acho que isso... Porque, veja, evidentemente não existe nenhum mecanismo, nenhum pó mágico que a gente possa aplicar sobre as coisas que vai garantir para a gente que nunca mais a gente vai ter que se enfrentar com um golpe de Estado.
Isso não existe. Enquanto a história existir, essa é uma possibilidade, né? Agora, o problema específico no Brasil é que, primeiro, como você coloca, a última experiência de golpe militar que a gente teve, que levou a 21 anos de governo de exceção, a gente não resolveu essa fatura. Houve a anistia ampla, geral e restrita, incluindo os militares. Houve a participação, uma tutela, efetivamente, dos militares no processo constituinte, o que inclui justamente esse artigo 142, que ele é formulado de uma forma assim, qualquer jurista diria que aquilo está formulado de uma forma um tanto macarrônica, né? Só que justamente foi formulado de uma forma macarrônica porque os militares, digamos, impuseram essa forma de redação para justamente deixar uma porta aberta ao intervencionismo militar dentro da Constituição. Isso é uma coisa muito grave. Agora, eu acho que sim, alguma hora a gente vai ter que se enfrentar com o fato de que nós temos Forças Armadas, e especialmente o Exército, com uma trajetória golpista muito longa, que remonta à própria proclamação da República, que a gente acabou de comemorar aí, ou não comemorar tanto, né, no dia 15 de novembro, e que passaram, fundamentalmente, o século XX foi um século militar, a gente teve um golpe atrás do outro, a própria a proclamação ela é seguida ali já de uma tentativa de golpe militar contra o governo militar do general Deodoro, quer dizer, os golpistas também, essa tendência, né, eles ganham o jogo e aí começam a brigar entre si. Então a gente tem que lidar com isso, e eu acho que o 8 de janeiro já tinha sido uma grande oportunidade para tratar disso, porque não é um tema, evidentemente não é um tema fácil para você tratar com o povo, né, quer dizer, em meio a tantos problemas, tantas questões do dia a dia, você falar em reformar as Forças Armadas, em mudar o ensino militar, em fundar novas organizações armadas que tirem o monopólio da força do Exército, são discussões muito complexas, mas isso só aumenta a necessidade de, em momentos que a gente tem crises, né, chamativas que estão no noticiário, estão na cabeça do povo, aproveitar esses momentos para, no mínimo, abrir uma discussão. E aí, eu chamo a atenção para um aspecto que é talvez o que me preocupa mais. Porque, veja, evidentemente, é claro, eu imagino que, como todos aqui, eu quero que os golpistas sejam punidos exemplarmente, que apodreçam na cadeia, que paguem pelos seus crimes. Só que o que me incomoda, o que me preocupa, na realidade, mais, é justamente o futuro, o que a gente está fazendo, o que a gente está aprendendo, que lições a gente está colhendo, de fato, dessas coisas que estão sendo reveladas pela Polícia Federal. Porque, veja, essa quantidade de militares, o ministro Múcio dizer que são militares individualmente que participaram disso e não a instituição, é uma coisa muito preocupante, porque, você tem 5 generais 4 estrelas, 5 ou 4 generais 4 estrelas, como eu disse, chegaram ao alto comando do Exército. Então, assim, é muito difícil acreditar que uma árvore saudável, né, que Forças Armadas saudáveis, deem frutos tão ruins e que, por algum motivo, agora elas vão passar a dar frutos bons, frutos democráticos, generais que não vão se dispor ao golpismo. Então, acho que, para mim, é uma das questões fundamentais do Brasil hoje, a gente criar outro tipo de Forças Armadas. Não é uma tarefa fácil. O atual comandante do Exército, por exemplo, para além do ministro Múcio, o atual comandante do Exército é uma figura que se opõe a isso. Ele entra no cargo, ali depois da crise, com o general Arruda, que justamente foi quem impediu a entrada da Polícia Militar do DF nos acampamentos golpistas. Depois que tem aquela crise, o presidente Lula aponta um novo comandante do Exército, e aponta o general Tomás Paiva, que é um senhor que fez um discurso democrático, tido como democrático, ali no começo do ano. Só que o general Tomás Paiva, no mesmo dia que ele fazia esse discurso, a portas fechadas, e isso as pessoas podem, saiu na imprensa, elas podem procurar,
a portas fechadas, numa reunião secreta ali com seus subordinados, com seus companheiros, ele justificava para os seus companheiros que, olha, esse governo vai vir para cima das Forças Armadas, eles vão querer reformar as Forças Armadas, não usa essas palavras, né? Ele diz coisas como tentar escantear as Forças Armadas ou coisas do tipo, e a gente precisa de um general, a gente precisa de alguém à frente do Exército que tenha uma entrada com o governo, que consiga impedir isso. Então, veja, isso já não é golpismo, mas é tutela, e numa sociedade democrática não cabe ao comandante do Exército tutelar sequer o que será o Exército. Cabe ao povo decidir que tipo de Forças Armadas a gente quer, que tipo de ensino a gente quer, que tipo de organização territorial a gente quer para essas Forças Armadas, se a gente quer tantas bases militares espalhadas pelo Brasil, em que tarefas essas Forças Armadas têm ou não de ser empregadas. Não cabe ao Exército decidir isso, mas o atual comandante do Exército é alguém que entrou no cargo, já conspirando a portas fechadas, dizendo que estava justamente querendo entrar no cargo, né, querendo assumir como comandante, para impedir qualquer mudança. Então, esse é o tipo de coisa que tem que ser dito com muita clareza, eu acho que tem que ser reconhecido, porque se não reconhecermos isso, nunca vai mudar. Os golpistas, eles trabalham com fuzis, mas eles também trabalham com a palavra, né? Eles fazem ameaças, mas também dão tapinha nas costas, tomam chá. E não é menos grave quando eles só tomam chá, ou dão um tapinha nas costas, ou falam palavras doces, né? Pedro, tenho aqui uma parte do relatório também, relatório da Polícia Federal, né? Quer dizer, na realidade não é do relatório, isso aí é uma notícia, né? Uma notícia relacionada à investigação, né? Que o general Marco Antônio Freire Gomes, então comandante do Exército, em 2022, ele confirmou à Polícia Federal que o ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou a ele a minuta do golpe, e que o conteúdo do documento era igual ao do papel apreendido na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, em janeiro de 2023. Aí pula para essa aqui também, que eu vou mostrar, que é aqui, ó, que é uma coisa que você mencionou, né, que a Polícia Federal também, ela apura se o presidente Bolsonaro, mandou os comandantes publicarem a nota sobre acampamentos. Aí entra um debate que eu queria te perguntar, que uma rota de fuga, digamos assim, uma justificativa desses generais para não serem presos ou para fugirem das suas responsabilidades é que o Bolsonaro era o comandante em chefe, né? Então ele que dava a direção ali, né? Então até que ponto, na sua opinião, um general, 4 estrelas, 5 estrelas, nem sei quantas estrelas vai, até quantas estrelas vai, um general desse, até que ponto ele tem autonomia, né, para seguir a Constituição? Eu até sei a resposta, mas queria que você opinasse para seguir a Constituição e até onde ele deve obediência ao presidente da República. Bom, perfeito, Miguel. Eu acho que a sua descrição como uma rota de fuga é perfeita, porque é exatamente como eu vejo. Veja, evidentemente, se você é comandante do Exército, você está numa situação tensa dessa, com o presidente pressionando, etc., você pode tomar medidas que não sejam exatamente, absolutamente conflitivas, né, digamos. Agora, quando as Forças Armadas publicam aquela nota, às instituições e ao povo brasileiro, efetivamente, quem fala ali são as Forças Armadas em conjunto. Cada uma das forças, é uma nota conjunta das forças, não é uma nota só do Exército, da Marinha. E isso dá um peso para essa nota, que se traduz no seguinte: são os militares se pronunciando, né? Não é um comandante individualmente, porque são os comandantes das 3 forças num pronunciamento conjunto. Esse é um primeiro elemento. Um segundo elemento que eu colocaria é o seguinte:
primeiro, o general teria que demonstrar isso, né? A PF, ao menos, teria que investigar e demonstrar que houve a pressão. Havendo a pressão, veja, se o general estava disposto a resistir a convites de fazer um golpe de Estado, a resistir a minutas golpistas e dizer que, inclusive, prenderia o presidente, muito me estranha que, ao mesmo tempo, ele não consiga resistir a uma nota que vai, além de fazer ameaças veladas às instituições, defender o que seria, já no planejamento golpista, um elemento-chave do golpe, que são os acampamentos golpistas, e que vão justamente não só ser um elemento-chave no 8 de janeiro, que é muito grave, mas no 12 de dezembro, no dia da diplomação do Lula, né? Aquilo que acontece no 12 de dezembro, de alguma forma, do ponto de vista simbólico, não, porque no 8 de janeiro você tem a invasão do STF, você tem aquelas coisas, o pessoal rasgando telas do Portinari, esse tipo de coisa, mas do ponto de vista estritamente militar, do ponto de vista de ação militar, o 12 de dezembro é mais grave que o 8 de janeiro. No 12 de dezembro, eles estão espalhando botijões por Brasília, botando fogo em ônibus, botando fogo em carros. Aquilo poderia ter sido o germe, efetivamente, de um golpe militar muito grave. Poderia ter sido o germe de conflitos mais graves ainda. Eles tentam invadir a sede da Polícia Federal. É uma coisa de outro mundo. Então, veja, é aquilo que eu coloquei, né? A minha questão não é tanto se o Freire Gomes vai ser preso ou não, se ele vai estar, né, na lista de indiciamento ou não. Para mim, isso, embora seja importante, é menor. Pode ser até que o Freire Gomes tenha razões objetivas para, digamos, ter se acovardado frente a um presidente golpista, né? A minha questão é o seguinte: a gente não pode depender, não pode ficar dependente no futuro disso, da sorte na prática, do acovardamento dos golpistas na prática. Eu chamo a atenção, inclusive a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, hoje disse uma coisa que eu concordo muito. Eu tinha escrito já precisamente essa tese, né, de que o golpe não marchou fundamentalmente porque os golpistas se acovardaram. Ela disse, não teve golpe porque o Bolsonaro é covarde, não teve, digamos, não teve a ousadia de ir adiante. Porque, veja, mesmo com a resistência dos comandantes, se de fato isso for verdade, dos comandantes do Exército e da Aeronáutica, veja, só a Marinha tem cerca de 70 mil tropas. Você tinha embarcado o comandante do Cotter, que, ao contrário do que se diz, o Cotter é um ponto nevrálgico do Exército. É o ponto que define o comando de operações terrestres, né, o Cotter, é o comando que define movimentação de tropas. É um comando que poderia, digamos, por dentro da hierarquia, quebrando a hierarquia militar, movimentar tropas. Então, se a gente tivesse, digamos, a audácia golpista se manifestando no dia 12, ou até no 8 de janeiro, que aí seria um pouco mais difícil, mas no dia 12 era um cenário muito bom para isso, ou ainda, se você tivesse alguns militares individualmente, ou um comandante individualmente, efetivamente mobilizando tropas, ou fazendo aquilo que está também no relatório, né, assassinando o presidente, o vice-presidente, neutralizando ou sequestrando, ou o que quer que seja, o Alexandre de Moraes, o cenário mudaria completamente. E, para mim, é essa questão em relação ao comandante do Exército e ao comandante da Aeronáutica. Veja, é uma posição muito confortável você ficar quieto durante um golpe de Estado. E, de fato, é o que a maior parte da burocracia faz durante um golpe de Estado. Tem um estudo de um conservador, inclusive, né? Eu diria até que ele tem certos elementos reacionários, que é o Edward Luttwak, um cara que trabalhou no Departamento de Estado, etc. É um livro clássico dele que chama Golpe de Estado, um manual prático, né? E ele observa ali, ele diz, olha, durante um golpe de Estado, o elemento central não é a burocracia, porque a maioria da burocracia vai ficar quieta, vai esperar. Vai esperar para ver se os golpistas avançam,
vai esperar para ver se tem resistência, e aí, quando efetivamente o cenário estiver mais decidido, eles embarcam. Ou eu poderia me referenciar aqui ao Clausewitz, que diz, né, que na guerra, né, no momento que antecede a guerra, você tem algo que são as brumas da guerra, que é a névoa que encobre o conflito e que deixa, digamos, o conflito de todo desconhecido para ambas as partes que vão fazer a guerra. Então, você conta com as suas forças, eu conto com as minhas, mas a gente não sabe exatamente o que... Eu não sei o que você vai fazer, você não sabe o que eu vou fazer, e aí, nesse cenário, é efetivamente aonde, digamos, por exemplo, países aliados vão esperar para ver com quem vão se aliar e coisas do tipo. Então, veja, essa posição extremamente confortável para os comandantes é uma posição muito perigosa para o Brasil. Nós não podemos aplaudir como legalistas comandantes que se calaram e que ficaram quietos durante um golpe de Estado e que emitiram notas, além disso, que na prática davam guarida para um desses elementos. E isso, como eu disse, talvez Freire Gomes não deva ir para a cadeia, mas certamente não deve ser aplaudido como legalista. Né? A gente acabou de passar aí também uma data comemorativa referente ao Marechal Lott, que foi um marechal que moveu um contragolpe, efetivamente. Veja, o Marechal Lott não é legalista porque ele disse assim, olha, presidente, se você fizer tal coisa, eu vou ter que te prender, ou porque se negou a embarcar num golpe. O Marechal Lott moveu milhares de tropas para efetivamente combater os golpistas, se fosse necessário. E essa é a minha questão. Se algum dos golpistas, seja esse general Mário Fernandes, que é um lunático, né, uma pessoa assim, ensandecida, seja o Estevão Teófilo do Cotter, seja o comandante da Marinha, seja os kit pretos que estariam posicionados, né, como eles dizem, né, estou posicionados para matar o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Se alguma dessas fagulhas tivesse, de fato, saído, né, efetivamente a gente poderia ter, sim, um golpe marchando no Brasil. E, nesse caso, não seria suficiente aquilo que o Freire Gomes supostamente fez. Pelo contrário, a questão aí seria o seguinte: o Freire Gomes estaria disposto a barrar os golpistas à bala? O comandante da aeronáutica estaria disposto a botar avião no céu para bombardear posições golpistas? Esse seria o cenário. E eu duvido muito disso, inclusive por elementos de coesão interna, essa lógica da coesão acima de tudo, dentro das Forças Armadas, e coisas do tipo, né? Pedro, nosso próximo convidado já chegou, mas, poxa, daria para a gente bater muito mais papo. Eu só queria trazer uns comentários aqui. Olha, a Bárbara Silva, grande Pedro Marim, excelente jornalista e analista político. O Bona comenta que 64 foi articulado pela CIA. A Salete, eu vou pular da Salete, que não vai dar tempo do Pedro atender. Mas tem bastante. Depois você vem aqui no chat dar uma olhadinha, Pedro. Você foi muito bem recebido aqui. Adorei, aprendi um monte, mas eu acho que é uma questão que a gente não pode deixar para lá, né, Pedro? A gente tem que encarar com coragem. Isso é um assunto muito sério, que está aí. Eu sempre falo, é a fatura da anistia geral e restrita, a fatura de um deputado celebrar um torturador durante o pedido de impeachment, não, a admissibilidade do impeachment da Câmara, né? É isso, uma hora chega a conta, né, gente? Não existe almoço grátis, nem passar a mão na cabeça de golpista safado grátis, não. Muito obrigado, Pedro. Obrigada, Forte abraço. Abração. Obrigado, gente. Um abraço. Estou à disposição sempre que quiserem. Obrigada. Tchau, tchau.